Olá, hoje nós vamos ter mais uma aula de história. Nós iremos falar sobre a civilização grega, como ocorreu essa formação. Então, a história da Grécia iniciou-se cerca do 8º ano antes de Cristo, com a formação dos primeiros povoados que dariam origem às grandes cidades gregas. Com o desenvolvimento deste grande império, entramos num novo tempo histórico, a Antiguidade Clássica. Estes territórios organizaram-se em cidades independentes, com um governo, leis, exércitos próprios, embora todos com a mesma língua, costume e religião. A estas cidades independentes chamamos de polis, que significa cidades-estados. Bom, a constituição dessas polis, que significa cidades-estados. Os elementos principais eram a Acrópole, que ficava numa zona alta da cidade, onde se situavam os principais edifícios religiosos. A Ágora, a praça pública, onde estavam os principais edifícios administrativos, de cultura e comércio. A zona rural, onde ficavam as terras, ou campos da cidade. E a necrópole, que também era chamado de cemitério. A colonização grega. Os gregos expandiram-se para várias regiões do Mar Mediterrâneo e do Mar Negro, fundando colônias. As razões que levaram a este movimento de colonização foram a necessidade de terras férteis para a agricultura, para a plantação, a procura de matérias-primas, a procura de produtos para comercializar e de mercadorias para vender os seus produtos, e entre as colônias, novas cidades, e a metrópole, cidade-mãe. Então, mantinham-se ligações comerciais, religiosas e culturais intensas, o que contribuiu para expandir a arte e a cultura helênicas daquela época. Ocorreram duas cidades muito importantes, cidades-estados, muito famosas na história da Grécia Antiga, e uma delas eu vou citar agora, que é Esparta. Esparta foi uma das principais cidades-estados da Grécia Antiga. Ela foi fundada pelos povos dórios e povos guerreiros e violentos na península do Peloponeso. Então, tornou-se uma sociedade militarista. Essa sociedade era fortemente hierarquizada. Então, era uma sociedade dividida em 3 classes, e era voltada totalmente para a parte militar. Aqui tem a divisão da sociedade espartana. No topo da pirâmide, a gente coloca os cidadãos, que são os espartanos, homens ricos, donos de terras, que 5%. Depois veio os periecos, que eram homens livres, comerciantes e artesãos. E abaixo, a base da pirâmide, nós temos os ilotas, que eram escravos pertencentes aos estados espartanos que trabalhavam para sustentar a elite espartana. Como era a política espartana? A política ela era dividida. A cidade de Esparta era governada por 2 reis, que era chamado de diarquia, que representava os interesses das elites espartanas. Além dos reis, outras 3 instituições ajudavam a governar Esparta. Era a Ápela, que era composta por espartanos com mais de 30 anos, e Jerúsia, que era composta por espartanos com mais de 60 anos, e eles possuíam o poder de criar leis. E o Eforato, que é composto por 5 éforos, que possuíam o dever e a obrigação de fiscalizar as ações dos reis de Esparta. Então, essa era a política espartana. Algo muito marcante na história da cidade de Esparta foi a educação, porque ela era voltada muito para o militarismo. Então, as crianças, ao nascerem, o que eles faziam? Eles fiscalizavam ver se a criança não tinha nenhum problema físico e devolvia às mães. Com as mães ficavam até os 7 anos, e a partir dos 7 anos
Os guerreiros iam até lá, retiravam as crianças de seus pais e eles eram encaminhados para uma escola militarista, onde iam ser preparados para futuros soldados de Esparta. Então, em recapitulação, o que eu falei da educação espartana, Esparta foi uma cidade-estado grega famosa pelo seu caráter militar. A sociedade espartana era fortemente hierarquizada e apenas uma minoria, os cidadãos, tinham poderes políticos. O governo da cidade era realizado por 2 reis, como eu já tinha falado, com a ajuda de 3 instituições, que é a Ápela, que fazia o poder legislativo, o Eforato, o poder executivo, e a Jerúsia, o poder judicial. Os rapazes, a partir dos 7 anos, eram educados pela cidade e preparados para a guerra. Então, os espartanos acreditavam numa vida severa, sem prazeres e dedicada a proteger somente a sua polis, que era a sua cidade de Esparta. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a cidade de Atenas, outra cidade muito importante na Grécia Antiga. Atenas, por ser também uma cidade da Grécia, como eu havia falado, ela tem culturas, religiões, da mesma forma que Esparta, porém ela já tem outra forma de viver, de conviver, outra sociedade, uma outra política diferente de Esparta. Então vamos ver um pouquinho. Atenas foi outra das principais cidades-estados da Grécia Antiga. Fundada na Península da Ática, zona pobre em agricultura, tornou-se mais rica e próspera cidade grega. Por isso, contribuíram a situação geográfica, perto do mar Egeu, que se predominantemente ao comércio marítimo. O comércio florescente e o uso da prata passou a ser aceito no comércio realizado em algumas cidades. Ao assumir a liderança da Liga de Delos, ou seja, os povos, a aliança com os povos persas. O que mais destacou na cidade de Atenas foi o nascimento da democracia. Atenas foi governada por diversos sistemas políticos. Uma monarquia, onde houve uma época micênica, até os inícios do século 7 a.C., depois uma oligarquia ou aristocracia, no século 9 a 7 a.C., teve tirania, de Pisistrato e de Clístenes, no século 6 a 5 a.C. Então, esses conflitos sociais levaram Clístenes a realizar reformas que defendiam a igualdade de direitos políticos entre todos os cidadãos, que dividia a população em 10 tribos e estas em demos. O que significa demo, povo, cracia, governo do povo. Então, deu liberdade ao povo na política. Então, essa reforma foi concluída por Péricles, no século 5 a.C., que criou as mistofórias, o salário para os políticos, dando origem à democracia. A sociedade ateniense era dividida por cidadãos, homens livres com mais de 20 anos, filhos de pai e de mãe ateniense, eram ricos, donos de terras, depois nós temos os metecos, eram homens livres, comerciantes e artesãos, naturais de outras polis, não possuíam qualquer direito, mas estavam sujeitos a serviço militar e pagavam imposto. Escravos, que é a base da pirâmide, escravos trabalhavam para sustentar a poli e eram geralmente bem tratados e podiam ser prisioneiros de guerra, vítimas de pirataria, aqueles que não tinham condições de sobreviver. A história da democracia, por ser uma época tão antiga, ela é uma democracia imperfeita, tá? Era a limitação à liberdade de expressão. Quem conspirasse contra a democracia era condenado ao ostracismo, Esse ostracismo era o nome da pessoa, era colocado dentro de como se fosse uma ostra, E ele ficava 10 anos sem participação política. Só os cidadãos podiam participar no governo da cidade. Então, os cidadãos que nascessem em Atenas. A participação política vedada aos metecos e mulheres. Então, os metecos não participavam e nem as mulheres. Existência de escravos, uma forma de governo que defendia a igualdade dos direitos.
e o imperialismo exercido por Atenas através da Liga de Delos, que exigia o pagamento de tributos e não respeitava os direitos das outras cidades. Então, em recapitulação, resumindo, Atenas tornou-se a partir do século V a principal polis grega, que era uma potência comercial, marítima e monetária. Eles criaram a moeda chamada dracma. A sociedade ateniense era hierarquizada e apenas os cidadãos tinham poderes políticos. Os metecos estrangeiros, apesar de terem que cumprir serviço militar e pagar imposto, não podiam eleger e nem ser eleitos. A partir do século V a.C., o sistema político de Atenas passa a ser a democracia, o poder do povo. A democracia ateniense era direta, pois os gregos escolhiam quem as governava e podiam ser também eles próprios escolhidos. Então participavam diretamente das decisões. Os órgãos de governo eram a eclésia, que era a assembleia de poderes deliberativos, a bulé, que era o poder legislativo, os magistrados, que eram os 10 arcontes e 10 estrategos, com poderes executivos, e os tribunais, poder judicial era o areópago. A democracia ateniense não era perfeita, pois existiam algumas limitações, que era o ostracismo, aquelas pessoas que não aceitavam, então ficava de lado por 10 anos sem poder optar na política. Só os cidadãos podiam participar do governo da cidade, os cidadãos atenienses que nasceram na cidade de Atenas, e havia existência de escravos também, e Atenas não respeitava os direitos das outras cidades, apenas Atenas. Tá? Então, lembrando aqui que é a parte política, que são os órgãos do governo, que é dividido em eclésia, em magistrados, Esses é o poder da democracia que existia na época de Atenas. A religião, tanto em Atenas como em Esparta, qualquer cidade-estados da Grécia Antiga, era a mesma, era politeísta. Eles acreditavam em vários deuses, tá? Então, eles faziam os diferentes tipos de culto, Tinham os locais sagrados, os oráculos, os santuários, mas eles acreditavam em vários deuses. Aqui mostra um pouquinho da diferença dos deuses, Mesmo o Egito, ele sendo também politeísta, os deuses do Egito, eles eram totalmente diferentes. Ele era metade humano e metade animal. Já os deuses da Grécia Antiga, eles eram mais voltados ao recurso natural, às leis, às normas da natureza. Um dos deuses aí bem famosos, em honra e que surgiu na cidade de Olimpa, em homenagem aos Jogos Olímpicos, foi importante para o culto do deus Zeus. Um legado muito importante que nós temos até hoje, são os Jogos Olímpicos que foram herdados desde a Grécia Antiga. Em Atenas também, ela se destacou muito na parte do teatro, de orquestra, de cena, onde ela desenvolvia a parte dramática e comédia. Por ser uma época tão antiga, era interessante, deu origem a festivais religiosos, a Deus Dionísio, as peças teatrais, 2 tipos, tragédia e comédia. Então, eles usavam muitas máscaras para expressar. Nós tivemos também Pitágoras, que tem a área do conhecimento da matemática, o Sócrates, que iniciou a filosofia, a história, a medicina, a matemática. Então, o pensamento da Grécia Antiga ajudou bastante, deixou um legado muito importante até os dias de hoje. Bom, eu espero que vocês tenham entendido sobre a história da Grécia Antiga, Falamos principalmente de 2 cidades em destaque que se chamavam polis, cidades-estados independentes, cada uma com suas regras, E a partir da próxima aula a gente começa a falar um pouco da formação dessa civilização, do crescimento, da expansão e dos conflitos que surgiram na Grécia Antiga. Até a próxima aula, espero que tenham gostado.